Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um encontro, para mais uma aula de lei penal especial, de leis penais especiais, e nós estamos então falando sobre a lei de interceptação telefônica, a lei 9296 de 96. Prezados, nós falamos no bloco anterior sobre o reconhecimento de excludentes de ilicitude quando se trata de determinada espécie de interceptação lato sensu. Vimos que interceptação telefônica estrito sensu, a prova sempre é ilícita, sem autorização judicial, porque vai ferir intimidade. A escuta telefônica, ela é lícita quando em legítima defesa, em crimes consumados. A escuta telefônica, ela é lícita, salvo quando resultar quebra de confiança. Lembramos disso. Agora a gente entra em outro ponto. A gente entra agora no item 4, que é um dos itens mais importantes para a nossa lei. O item 4 que fala das finalidades e requisitos. Meus amigos, então eu já vou dar uma informação para vocês muito importante. Muitos já perceberam. Talvez alguém ainda não percebeu. Mas a interceptação telefônica, ela é uma medida excepcional. Por que é uma medida excepcional? Porque ela anda ali no fio da navalha, né? Naqueles requisitos ali, bem na borda da garantia da intimidade. Então, é uma medida excepcional. Não só uma medida excepcional, mas ela também é, sobretudo, uma medida cautelar. Medida cautelar, ou seja, é uma medida de preservação de prova, certo? São medidas urgentes, são medidas necessárias, são medidas que só podem ser utilizadas em último caso, quando nenhum outro meio de prova for possível para a realização da diligência. Por ser uma cautelar, ela precisa obedecer os requisitos de uma prisão cautelar. Requisitos conhecidos, né? O famoso fumus boniuris, a fumaça do bom direito, que para algumas linhas doutrinárias também é chamado de fumus comissi delicti, ou seja, é a forma penal desse requisito de origem civil, que é a fumaça de que indícios de que um crime está acontecendo. E também, claro, aqui está o periculum in mora, certo? Tem que mostrar, tem que ficar demonstrado que essa medida tem que ser realizada o mais rápido possível e ela é necessária. Se faltar esses requisitos que os senhores estão vendo aqui, podem ter certeza, pessoal, o juiz não autorizará a captação telefônica. Tem que ter esses requisitos. Bom, mas além desses requisitos genéricos,
Nós temos também os chamados requisitos específicos. E nós vamos começar com o primeiro. Primeiro requisito, vamos botar assim, ó. Requisitos. Aqui está. Número 1. Deferimento de ordem judicial fundamentada. Esse é o primeiro requisito. Deferimento por ordem judicial fundamentada. O que isso quer dizer, meus amiguinhos? Isso quer dizer o seguinte: quando se fala em deferimento, está se falando em autorização. Vejam que não é só a Lei 9296 de 96 que exige a ordem judicial. A Constituição Federal, no artigo 12, exige decisão judicial fundamentada, certo? A exigência é constitucional. Por isso, meus amigos, que nós chamamos isso de quê? De cláusula de reserva de jurisdição. Então, deferimento é autorização de ordem judicial. Amigos, ordem judicial é o magistrado, é o juiz, é o desembargador, é o ministro dos tribunais superiores, do STJ, do STF. Esse deferimento não pode ser delegado a terceiros. É uma regra absoluta. Vimos uma exceção que é a legítima defesa nas escutas telefônicas, né? Fundamentada. Bom, amigos, fundamentada tem um motivo, certo? Que motivo é esse? Eu posso não estar satisfeito com a decisão judicial. Eu sou o Ministério Público e eu requeiro uma interceptação telefônica. E o juiz não autoriza. O juiz não autoriza a interceptação. Eu preciso ingressar com uma medida, eu preciso saber os motivos para poder atacar. Aí é que está a grande questão. Agora, detalhe importante, por isso que ela tem que ser fundamentada. A Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, é muito clara ao dizer que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, exatamente para poder exercer o contraditório. Então é importante termos isso em mente também. Vindo para a lei propriamente dita, nós vamos encontrar isso no artigo 1º da Lei de Interceptação Telefônica. A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza, está aqui, para a prova em investigação criminal e em instrução processual, observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem de quem? Do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Interceptação telefônica da Lei 9296 são, ou é, né, as interceptações telefônicas estrito sensu e as escutas. Gravações não entram aqui. De qualquer natureza, interceptação ou escuta. Para a prova em investigação criminal, isso é outro requisito que nós vamos ver depois. Instrução processual. Observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente. Então vejam, pessoal, a fundamentação ela vem da própria essência da decisão judicial. Da própria essência. Daí surgem duas questões. A primeira, pessoal, se um juiz defere, se um juiz autoriza uma interceptação telefônica sem a observância dos requisitos legais, estará ele cometendo um crime? A resposta é sim, e é crime de abuso de autoridade. Lá da Lei 13.869 de 2019, que a gente já viu, certo? Se alguém, alguma autoridade executar uma interceptação telefônica sem autorização judicial, existe algum crime? Existe. Aí nós vamos ter um crime previsto aqui na nossa lei, lá no artigo 10, que nós, inclusive, em um determinado momento, passamos por ele. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados por lei, certo? Está aqui. Então, caracteriza também um crime, uma infração penal. Nós estamos vendo, então, que um requisito é esse deferimento, certo? Suponhamos que uma interceptação telefônica foi realizada sem autorização judicial. Ela é juntada aos autos. O juiz analisa e diz assim: embora não tenha autorização prévia, verifico que todos os requisitos estão preenchidos. Por isso, homologo a interceptação. Isso é válido? Isso já caiu em prova. Ou seja, reavivar a prova foi produzida ao arrepio da lei, sem a ordem judicial. Mas o juiz verificou depois que está tudo ok, que está tudo certinho, que está tudo de acordo, que não há problema nenhum, que está tudo certo. E ele então homologa. Essa prova é válida? Não, essa prova não é válida. Por quê, pessoal? Porque uma prova ilícita, ela é natimorta, ela já nasce morta, não tem como reavivá-la. Logo, requisito importante, a ordem do juiz que vocês estão vendo aqui, ela tem que ser necessariamente prévia, anterior à prática da diligência. Não pode ser uma simples homologação, certo? Isso é importante. Eu gostaria que os senhores tomassem muito cuidado com essa informação. E se nessa interceptação lato sensu, um dos interlocutores tem ciência, não tem autorização judicial, mas ele tem ciência, bom, aí nós estamos diante de uma modalidade chamada de escuta telefônica.
E a escuta telefônica, como nós já vimos, assim como a interceptação telefônica estrito sensu, exige autorização judicial, certo? Senão a prova é inválida, a prova é ilícita. Cuidado em relação a isso, que isso também é muito importante. Bom, vamos supor que a polícia está fazendo uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Só que o telefone de origem é um telefone público. Será que é válida esse meio de prova? Em virtude de ser um telefone público? Cuidado! Em algum momento, a Constituição Federal ou a Lei 9296 de 96 fala em telefone público ou linha particular? Não. Porque não é isso que tutela. O que está sendo tutelado é a intimidade. Então, não importa a origem da linha, se o telefone é público, se o telefone é privado, sem autorização judicial fundamentada pelo juiz competente, não rola, certo? Se o titular da linha autorizar, agora nós temos o titular da linha e ele autoriza. Eu posso dizer assim, eu não preciso de autorização judicial porque o dono da linha autorizou. Pois é, amigos, então eu devo dizer a vocês, nesses casos, também, do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma forma, a prova é ilícita. Por quê, pessoal? Por que motivo? Primeiro, porque a Constituição ela exige autorização judicial. A Lei 9296 exige autorização judicial. E o que se está protegendo aqui é a intimidade da conversa. Então, se o titular da linha autoriza ou não autoriza, se for um terceiro que tem a linha, é irrelevante. Cuidado com esse detalhe também. Certo? Bom, agora a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte. A lei, ela fala aqui o seguinte no artigo 1º. Vamos erguer um pouquinho aqui. Ela diz assim: a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova, investigação criminal, instrução processual penal, observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Bom, falar segredo de justiça é muito simples. Falar segredo de justiça não tem muito problema. Por quê? Porque é óbvio que se essa diligência fosse pública, o suspeito sequer chegaria perto do telefone, ou então ele iria dissimular um diálogo, e é óbvio que isso iria comprometer a diligência. Então eu já adianto a vocês que sempre vai tramitar em segredo de justiça. Ah, professor, e se o advogado for até a delegacia para ter vista os autos do inquérito e o delegado acaba concedendo e percebe que vai ser realizada a interceptação telefônica? Isso não vai acontecer, pessoal. Porque como corre em segredo de justiça,
nós vamos ter uma ação principal e nós vamos ter a interceptação policial em autos apartados, ou seja, em autos separados. Tem a ver com aquele que é o principal, certo? Mas em autos separados. O advogado no balcão da delegacia, ele nunca vai solicitar acesso a esses diálogos, porque ele nem sonha que eles existem. Mas uma coisa a gente sabe: quem é o juiz competente? Isso nós estamos sabendo. Cá entre nós não tem como errar, né? O juiz competente para julgar a interceptação telefônica, ou até melhor, falando melhor, para autorizar a interceptação telefônica ou indeferir a interceptação telefônica, é o juiz competente da ação principal. Então está sendo investigado um crime organizado de tráfico de drogas. Foi requerida a interceptação telefônica. O juiz que vai autorizar ou indeferir o pedido é o juiz competente da ação do tráfico de drogas. Certo? A gente pode dizer que esse juízo é um juízo prevento, né? Ele é que vai analisar as regras e autorizar ou não. Agora surge um problema. O problema é o seguinte, pessoal. Se o juiz pratica a ordem, por exemplo, autoriza a interceptação e depois ele vem a declinar a competência, ou seja, depois ele percebe um motivo que o torna incompetente para a apreciação da causa e que ele não pode processar e julgar aquela ação principal. Será que continua válida a autorização dele para a interceptação telefônica? Pois é. Isso, meus amigos, passeou bastante, passeou muito pela nossa jurisprudência. O STJ já teve entendimentos diversos, a doutrina já teve entendimento diverso, já teve um entendimento que entende que se o juiz era incompetente para a ação principal, ele não era o juiz competente para a interceptação telefônica. Só que hoje, meus amigos, predomina um entendimento que surgiu na doutrina através de um grande jurista e estudioso, professor Renato Brasileiro de Lima, que trata do chamado ou da chamada, vamos pôr para cá, teoria do juízo aparente. Quando aparecer para vocês essa expressão chamada de teoria do juízo aparente, eu gostaria muito que os senhores lembrassem do seguinte: lembrem sempre, por exemplo, da interceptação telefônica. O juiz deferiu, mas depois foi reconhecido incompetente, ou seja, teve que declinar a competência. Nós temos que ver o motivo da incompetência. Isso é importante.
o motivo. Por que motivo, certo? Ele veio a declinar a competência. Dependendo, é irremediável. Dependendo, claro que se torna imprestável a interceptação telefônica. Por exemplo, imaginem um juiz julgando outro juiz. Isso é possível? Não, isso não é possível. Juiz tem foro privilegiado. Juiz tem prerrogativa de função. Quem tem que autorizar a interceptação telefônica é um órgão colegiado. Então aqui, pessoal, certo? Não há dúvida nenhuma que, assim como ele é incompetente para a ação principal, ele também era incompetente para decidir sobre a interceptação telefônica. Mas, por exemplo, quando é um caso de justiça estadual e quem autorizou era um juiz de matéria federal, ou então da comarca X e quem autorizou era da comarca Y. Nesses casos, meus amigos, a gente tem o quê? A aparência de um juízo normal. Certo? Ou seja, aquele juízo de valor que o magistrado proferiu, ele não é capaz de macular a simples autorização administrativa. Percebam que autorizar a interceptação telefônica não é um ato decisório. Ele tem caráter e natureza de ato administrativo. Por essa razão, por esse motivo, a gente simplesmente vai considerar como válida. Vai se trocar o juiz da ação principal, certo? Vai ser feita uma alteração, vai ser outro juiz principal, feita a troca, em compensação, a decisão que autoriza a interceptação telefônica é válida e ela continua, porém, em autos apartados. Certinho? Então esse é o requisito 1. Deferimento por ordem judicial fundamentada. Temos mais requisitos? Temos. Ao todo, se não me engano, são 5 requisitos. E todos eles têm uma armadilha, todos eles têm um lance que pode a banca vir a induzir vocês a erro. Nós não vamos cair nesses erros. Vamos tomar um cafezinho, vamos dar uma relaxada e aí depois é só clicar no próximo bloco que vocês estarão diante de mais uma parte da nossa lei de interceptação telefônica. Grande abraço, até mais, valeu!